Nesse problema, nós queremos fixar a forma da transformação linear T num elemento genérico de U2, ou seja, um vetor de componentes o 1 e o 2. O que nós sabemos é que a transformação age no vetor U1 e no vetor 1 menos 1, produzindo como resultado os vetores também de V2R, que são, nesse caso, 4 menos 1 e 4 menos 1 e 2, 3. Ali troquei, deixa eu corrigir aqui. T de 1 é 2, 3. E o T de 1 menos 1, 4 menos 1. Para resolver esse problema, nós lembramos o seguinte resultado, né? Que é o seguinte. Quando você tem uma transformação linear entre dois espaços vetoriais, vamos dizer V e W, se você tem uma base para o espaço V, ou seja, uma base de V, então você tem os vetores E1, vamos dizer assim, E2, vamos dizer espaço V com N vetores, né? Linearmente independentes que formam uma base para V. Se você conhece como é que a transformação linear ela age na base de V, você sabe a forma dessa transformação linear num vetor genérico de V, porque o resultado que a gente viu era o seguinte, ou seja, vamos escrever aqui. Se você tem V, uma base de V, e você conhece como a transformação age nos vetores da base de V, então existe uma única transformação linear satisfazendo essa condição, ou seja, ela joga o E1 num vetor W1, E2 num vetor W2, EN no vetor WN. Esses W1, W2 e WN não precisam ser sequer linearmente dependentes em W. Note que também que W não é igual a V, então eles não precisam ter nem a mesma dimensão. Mas o fato é que se eu sei como a transformação linear age na base de V, eu fixo a forma da transformação linear. Então, repetindo, vamos dizer que a gente conheça o T de E1, T de E2, T de EN. E não vamos fazer nenhuma suposição sobre o que é W1, W2, WN, no sentido de ser LI ou LD, isso não importa. O que importa é que, uma vez fixado como a transformação linear age na base de V, que é o domínio da transformação, a gente sabe a forma do T para um V genérico, ou seja, se você pegar um V genérico no espaço V, então eu sei quem é o T de V, e ele é único. Ora, como é que eu acho o T de V? Você expressa o V em função da base que você tem, E1, E2, EN. Então vamos dizer que o V se expresse como 1. Vamos escrever assim, α1 é 1, mais α2 é 2, etc., mais αn é n. Poderia ter colocado V1, V2, Vn, mas eu vou deixar assim, α1, α2, αn. Ora, então, sendo a transformação linear, o T de V é o T de α1 é 1, α2 é 2, etc., αn é n. Só que sendo T linear, a gente sabe que o T de α1 é 1, mais α2 é 2, mais αn é n, é igual a α1, T de E1, α2, T de E2, etc., αn, T de N. Ora, mas esse T de E1 é W1. Então, você tem esse primeiro termo dando α1 W1. O segundo, como T de E2 é W2, você vai, então, obtendo essa forma que está aqui. Ou seja, quem é o T de V para um V genérico no espaço vetorial V? Você pega, né, os números, né, os elementos do corpo, no caso aqui o R, que permitem que você escreva V em termos da base de V. Ora, o T de V, basicamente, é você substituir o E1, E2 e EN pela ação do T nesses vetores, no caso, W1, W2, WN. Isso aqui é o que fixa a forma do T de V para um V genérico.
voltando ao problema que nós temos, e como é que a gente usa esse resultado que a gente lembrou aqui, né? Ora, eu conheço o t de 1, o t de 1 menos 1. O que a gente tem que basicamente observar aqui é o seguinte, esses dois vetores, 1 e 1 menos 1, será que eles formam a base para V2? Ou seja, esses dois vetores juntos é base de V2? Porque se for, então eu sei quem é a transformação, basta usar isso que está aqui. Ora, eu sei que o 1 e 1 menos 1 é base de V2. Qual o argumento aqui? Você pode mostrar isso de forma direta, ou seja, mostra que qualquer vetor de V2R pode ser escrito como a combinação desses dois. E depois mostra que eles são LIs. Né? Uma forma também direta de você mostrar isso seria qual? Você já viu que V2 tem dimensão 2. E esses dois vetores, não sendo múltiplos, eles são LIs. Então, você tem dois vetores LIs, porque não são múltiplos. Como a base de V2 tem dois vetores, 1, 1, 1 menos 1 são vetores LIs que geram V2. Logo, é uma base. Então, aqui como eu estou interessado só na forma do T, eu já vou usar esse resultado direto. Então, o 1, 1 menos 1 é base de V2. Então, eu posso usar esse resultado. Eu vou calcular o T de 1 e o T de 1 menos 1. Na verdade, não vou nem calcular porque ele já é dado. Ora, se eu sei a ação do T de 1 e do T em 1 menos 1, eu então posso obter a minha transformação. Basicamente, o que eu tenho que fazer? Tenho que saber como é que o vetor V se expande na base que eu tenho. Então, olha só, você aqui tem o vetor V de duas componentes, V1 e V2. Eu vou determinar, em relação a essa base, quem são esses α1 e α2, em relação ao qual eu consigo expressar o meu vetor em função deles. O que eu estou fazendo é isso aqui, estou nessa parte aqui. Para determinar o α1 e o α2, eu vou fazer, então, essa parte aqui, mostrada aqui. Ou seja, isso aqui vai ficar α1 mais α2 menos α2. A soma desses dois vetores me dá α1 mais α2, α1 menos α2. Isso aqui tem que ser o vetor de componentes V1, V2. Ora, então você está obtendo... Eu quero expressar α1 e α2 em termos dessas componentes genéricas do V. Então, nesse caso, o meu V1 é α1 mais α2 e o meu V2 é α1 menos α2. E agora eu vou resolver essa expressão para α1 e α2 em termos de V1, V2. Então, aqui, se você somar essas duas expressões, você vai obter o seguinte, só para a gente resolver de forma mais rápida a questão. Se você somar membro a membro, eu tenho que 2α1 é V1 mais V2, que me dá, então... Espera aí, aqui um... Então, voltando aqui, se você somar membro a membro, então eu tenho V1 mais V2 é 2α1. Ou seja, α1 é 1 meio de V1 mais V2. E aqui também é rápido a gente obter a expressão do V2. Se você subtrair membro a membro, você basicamente está obtendo que α2 menos α2, ou seja, 2α2 é V1 menos V2. Ou seja, que α2 é 1 meio de V1 menos V2. Então, basicamente, o que você está fazendo? Você está escrevendo, essencialmente, que o teu V,
que era α1, 1, 1, mais α2, 1 menos 1, esse α1 e α2 eles vão ser, respectivamente, 1 meio. Deixa eu só escrever aqui, ó, V, componentes V1, V2. Ele se expressa, em termos da base, ele se expressa dessa forma aqui. Então, você tem 1 meio, V1 mais V2. Então, o V1, 1, 1. E aí você tem o α2, que é 1 meio, V1 menos V2. Isso aqui vezes o vetor 1 menos 1. Então, agora, o que você vai fazer? Você vem agora e vai atuar o t nesse V genérico, usando que t é linear. Então, você vai atuar o t de V para obter quem é esse t. Aqui, só lembrando que o V tem componentes V1 e V2. E quando você atuar o t nessa expressão aqui, ó, então, novamente, o t é linear, a gente sabe o que vai acontecer. Vamos só escrever isso aqui, 1 meio, V1 mais V2, 1, 1, menos mais 1 meio, V1 menos V2, 1 menos 1. Então, aqui, ó, você está nessa parte aqui. Isso aqui é um número. Então, ele sai do t, né? E o t, basicamente, vai atuar no 1, 1. Idem aqui. Esse fator numérico, a transformação não atua nele. E ela atua no 1 menos 1 aqui. Ora, agora é só usar quem é o t de 1. T de 1 é 2, 3. E o t de 1 menos 1, 4 menos 1. E agora é só a gente fazer essa soma aqui. Aqui você tem 2, aqui está errado, aqui é um mais, né? Aqui é mais e mais. Então, você tem duas vezes esse termo aqui, então você vai ter V1 mais V2, a primeira componente aqui. E aqui você tem 3 meios de V1 mais 3 meios de V2. E aqui você tem 4 vezes esse fator aqui, vai ficar 2 vezes V1 menos V2, então é 2V1 menos 2V2. Primeira componente aqui. Depois você tem menos esse cara, então vai ficar menos 1 meio de V1 menos com menos dá mais 1 meio de V2. E aí você está somando esses vetores. Então, você vai ter V1 mais V2, somado com 2V1 menos 2V2. E a segunda componente, 3 meios de V1, mais 3 meios de V2, menos 1 meio de V1, mais 1 meio de V2. Finalizando, a gente encontra aqui V1 mais 2V1, 3V1, V2 menos 2V2, menos V2, primeira componente. Aqui, 3 meios de V1 menos 1 meio de V1 fica V1. 3 meios de V2 mais 1 meio de V2 mais 2V2.
Aqui, então, a gente obtém quem é o t de v. Ou seja, aqui a gente tem fixado a forma da transformação que a gente queria.